E nos trouxe até aqui, que alegria te encontrar. Dentro em nossos corações, vida nova de surgir. O amor de Deus nos faz cantar. O Senhor nos escolheu e a promessa se cumpriu. E nos envolveu com sua glória, exultem de alegria todos que o adoram, pois o nosso campo é de vitória. Eis a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos o seu nome. De amor que restitui a humanidade, nós glorificamos o nome de Jesus. Eis a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos o seu nome. Fonte de amor que nós glorificamos o nome de Jesus. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e de todos os lugares reconduzirei vossos cativos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com muita alegria hoje volto a esta comunidade para pela primeira vez celebrar o Santo Sacrifício da Missa. E hoje se aproximando, né? O último dia, o último domingo, ou melhor, antecipando o último domingo da festa de Cristo Rei do Universo, que é o último domingo do ano litúrgico. Esse domingo nós temos, e por isso, porque está se aproximando este último domingo, dedicado a Cristo Rei do Universo, nós estamos escutando essas leituras com esse tom de fim dos tempos, ou seja, com esses discursos escatológicos. A escatologia é isso, é o estudo das coisas últimas, das coisas finais, dos últimos tempos. E Nosso Senhor está hoje nos ensinando isso. Fica, meus irmãos e irmãs, uma reflexão muito séria. Sempre quando chega o final do ano civil, né? Eu não sei você, mas lá em Fortaleza tem muito isso. O pessoal faz um exame de consciência, vê as coisas que fez errado, vê as coisas que fez certo. Todo mundo vê que se propôs a fazer uma dieta que fez, aí faz propósito de dieta, de estudo, de exercício, enfim. Não é isso? Pois é. Só que a gente não vive para esse mundo, a gente vive para o céu. Então é a oportunidade de nós nos motivarmos mais ainda para revisar como nós estamos cuidando da nossa alma, como nós estamos cuidando do nosso coração, da nossa vida, da nossa santidade. Esta é a grande oportunidade que nós temos. Nosso Senhor hoje, através da sua palavra, nos interpela, toca o nosso coração, através da profecia de Malaquias. Esse sinal escatológico, que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e os ímpios serão como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Este dia, meus irmãos e irmãs, é o dia do nosso juízo. É o dia último. É o dia que nós seremos postos, como nós rezamos no credo, né? De novo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós seremos postos diante da justiça divina, da misericórdia encarnada, do mesmo amor de Cristo. E Ele vai ver como nós estamos vivendo. Ele vai analisar como nós estamos construindo a nossa vida. Na verdade, Ele vai nos revelar a nossa verdade sobre nós mesmos. E seremos nós que não queremos ser amigos dele. Seremos nós que nos condenaremos. Seremos nós que iremos dizer: eu não te quero, não quero viver contigo. Disse Santa Madre Teresa de Jesus: o céu é a eterna amizade com Deus. O que fará no céu aquele que não é amigo de Deus já nesta vida?
tem o que fazer no céu. Portanto, precisamos ser amigos de Deus já nesta vida. Iremos ser postos diante de Deus nosso Senhor, diante da justiça divina, para ser julgados. A pergunta que pode surgir então é: quando? Em que momento? Em que hora? Que é a pergunta que aqueles que ouviram Jesus, que estavam elogiando o templo, fizeram, né? Mestre, quando acontecerá isto? Qual é o sinal que o Senhor nos dá para que a gente perceba que essas coisas estarão para acontecer? Hoje em dia está muito em moda, né? Os profetas do Apocalipse, aqueles que ficam dizendo: ah, vai acabar, vai se acabar o mundo, está se acabando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que é que importa? Digo isso com muita crueza, com muita retidão, com muita até dureza. O que importa quando vai acabar? Se para muitos de nós acaba agora. Se para muitos de nós acaba neste momento. Porque o nosso coração é tomado de egoísmo. Porque o nosso coração pode estar em pecado mortal. Porque a nossa vida pode estar sendo criada, conduzida, levada no dia a dia pela mentira, pela fofoca, pela calúnia, difamação, pela impureza, pelas maldades. O que é que importa saber o dia? Se já agora somos inimigos de Deus. Se já agora não vivemos o amor que nós somos chamados a viver. Por isso, meus irmãos e irmãs, não interessa se é daqui a um dia ou daqui a 1000 anos. Interessa como está a nossa alma hoje. Como está a nossa alma agora. Nesta inquietação da demora, foi que a comunidade dos Tessalonicenses ficou inquieta e São Paulo foi lá corrigir. Porque eles estavam assim: se está perto do Senhor vir, ele disse que vocês vão ser presos e tal, ainda não vão morrer, tem gente que não vai morrer antes de ver a vida do Filho do Homem, então ele vem já já, né? E aí eles relaxaram. Já vem já daqui a pouco, não quiseram mais estudar, né? Se é que estudavam, né? Não quiseram mais trabalhar, fazendo a atualização para o nosso tempo, né? Não quiseram mais servir, não se esforçaram mais, ficaram lá com a boca aberta, esperando o Senhor vir. E aí São Paulo exorta com muita firmeza: nós, quando estivemos no meio de vós, não fomos pesados a ninguém, nós trabalhamos para comer do nosso pão. É direito nosso ser sustentado por vocês, porque somos vossos pastores, servimos a vocês, e vocês, ao trabalhador, é digno do seu sustento, é verdade, mas nós não quisemos fazer isto. E aí ouvimos dizer que dentre vós tem aqueles que estão ocupados em fazer nada. E exortamos que vocês comam com o suor do vosso rosto. O que é que São Paulo está querendo ensinar, meus irmãos e irmãs? São Paulo está querendo ensinar que nós devemos fazer tudo de melhor com o que nós temos agora. Você é estudante? Seja o melhor estudante agora. Você é pai de família? Você é o provedor da sua casa? Seja o melhor pai que você pode ser agora. Você é casado? Você é casada? Seja fiel ao seu esposo e à sua esposa hoje, agora. Fiel em tudo. Na atenção, no cuidado, no carinho, na proteção. Você está discernindo vocação? Você está pensando em ser padre? Você está pensando em ser religioso, missionário? Vai deixar para ser fiel ao Senhor só quando chegar lá? Se não for agora, você não será nunca. Por isso, como diz a minha mãe espiritual Santa Teresinha, nós só temos o agora para amar o Senhor. E o demônio fica nos colocando aquela impressão: não tem mais tempo, não tem mais tempo, calma, calma, vai dar tempo. Mas isso é mentira. Por isso, meus irmãos e irmãs, era necessário que o nosso coração fizesse um profundo exame de consciência, olhasse para dentro de nós mesmos e percebêssemos: meu Senhor, como o meu amor por Ti é pouco, como eu tenho sido infiel, como eu tenho Te deixado em segundo lugar, em terceiro e até em quarto, como eu tenho me preocupado com tantas outras coisas, senão contigo, como eu tenho me poupado e não tenho perseverado na vida da graça, na vida de oração, na vida de comunhão, na vida de amor. Diz aqui a conclusão do Evangelho: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
Meus irmãos e irmãs, quantos de nós nos preocupamos no melhor concurso, no melhor salário, no melhor emprego, no melhor cargo, em sermos queridos, aplaudidos, reconhecidos, em sermos aceitos? Preocupamos-nos com a nossa reputação e amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Triste de nós. É preciso que nós percebamos que se Deus, nosso Senhor, não for o primeiro lugar na nossa vida, nós estamos nadando em vão, porque iremos morrer na praia. Nosso Senhor fala disso, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a vida. Portanto, façamos o melhor que nós podemos fazer com o que nós temos hoje, agora. Sejamos fiéis a Deus nosso Senhor. Que a Virgem Maria interceda por nós, que a misericórdia divina nos alcance e que o Espírito Santo nos impulsione para que a gente possa buscar o desejo de santidade, uma profunda conversão. Para isso, meus irmãos, é preciso que nós recorramos ao sacramento da reconciliação. Quantos de nós somos negligentes com esse sacramento? Que ele tem o poder de perdoar pecados, é verdade, mas ele também tem o poder de curar as marcas do pecado em nós, o poder de nos fazer crescer naquilo que a gente ainda não consegue. Vale a pena lutar para guardar o estado de graça, vale a pena lutar para ser santo, porque isso é a melhor parte. É aquilo que nosso Senhor disse para Marta sobre Maria: Marta, Marta, tu te inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a única que não lhe será tirada, como Jesus disse hoje. Não vai restar pedra sobre pedra. O que vai restar? O amor a Deus nosso Senhor, porque Ele é o único necessário. Deus nosso Senhor nos inspire e nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. Deus, bom dia. Bom dia. Desculpe essa voz esquisita, porque eu cada um de sinusite, então tenha paciência comigo, tá certo? Hoje nós celebramos a memória, a comemoração, mas de todos aqueles nossos irmãos que já foram falecidos. E aí cabe uma reflexão sobre os novíssimos. Nós acreditamos em dois destinos, eternos, como conclui hoje o Evangelho. Portanto, estes que não servirão ao Senhor, os irmãos necessitados, irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Porque nós somos eternos, nós nascemos e não morremos mais.
Nós mudamos de estado, podemos dizer assim, mas a nossa alma é imortal e ela dura a eternidade, na amizade com Deus ou na inimizade com Ele. O purgatório é um tempo de purificação, de paga de dívidas, de rompimento de apegos, para que se possa ver Deus, que é o próprio céu. Mas ele não é basta, porque é para sempre, é o céu ou o inferno. E aí, meus irmãos e irmãs, sempre que meditamos sobre a morte, é tempo de refletir como estamos construindo a nossa vida. Nós rezávamos no Salmo: andarei na presença de Deus na terra dos vivos. Este é o determinante. Se nós nesta vida não formos amigos de Deus de Santa Teresa, o que a gente vai fazer no céu? Se a gente não tem amizade com Deus nesta vida, o que a gente vai achar que é a eternidade no céu? Não é eternal face a face. É uma amizade com Ele constante. Se eu não for amigo de Deus aqui, o que eu espero que vai mudar depois da morte? Pelo contrário, eu vou enxergar como a minha alma é egoísta, como a minha alma é má, como a minha alma é soberba, e eu mesmo não quererei Deus. Portanto, é preciso andar na terra dos vivos, nesta terra, junto de Deus, para andar verdadeiramente na terra dos vivos, onde é a própria vida do Cristo Jesus, plenamente que é o céu. É isso. Esta é a nossa vida. Uma palavra também retirada da primeira leitura é porque nós às vezes ficamos aferindo e querendo colocar e impor a salvação aos outros, principalmente esses padrões novos. Acho que pode salvar todo mundo. A gente vai prestar conta de Deus da nossa vida. É preciso essa humildade de reconhecer: eu posso morrer tentando, mas eu não salvo ninguém. A única pessoa que passa pelas minhas mãos para a minha própria salvação sou eu. Só eu posso aderir ou não o Evangelho por mim mesmo. Acho que os corações de mães entendem isso, né? Quantas mães queriam limpar a salvação dos seus filhos? Eu acho que os padres pensam assim também, né? Eu digo para meus irmãos e para mim. A gente tem o que de paternidade e quer de fato que todos se salvem. Mais ou menos como acontece com os pastorinhos, né? São Francisco e Santa Teresa. Uns porque querem que os pecadores parem de ofender a Deus, e outros porque querem que os pecadores não se percam. Mas no frigir dos ovos é que eles se salvam. Todos. E aí é preciso lembrar disso. Com efeito, diz aqui: Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos, o Senhor dos mortos e dos vivos. Pois é diante do tribunal de Deus que todos comparecerão. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então eu vou prestar contas se eu estou andando com Ele na terra dos vivos. Eu vou prestar contas, como diz São Pedro, referente a Jesus: em tudo Ele passou fazendo o bem. E aí nós escutamos esse discurso escatológico do Evangelho de Mateus, tão precioso, tão caro, tão valioso, às vezes utilizado como instrumento de condenação dos outros, e muitas vezes também esquecido por nós. Eu não sei se os senhores e as senhoras perceberam, mas Jesus comparou-se a um pastor, a um rei pastor, tal qual Davi, e que vai separar as ovelhas dos cabritos, e vai colocar os que foram justos à direita e os injustos à esquerda. E a medida da justiça destes que estarão à direita será aquele amor empreendido a todos os necessitados. Eu digo para vocês e confesso, eu tenho um padre em nome de Cordiano muito santo, e ele tem muito aqui, não é o padre de Cordiano. Eu lembro que quando a gente se conheceu no seminário, nós éramos os novatos do Cordiano. E aí, conversando com ele, eu disse: irmão, eu fico inquieto quando os irmãos podem desenvolver o dízimo, porque eu fico com o sentimento que eu estou financiando o vício deles, porque eu sei que eles vão usar para a droga. Aí o João Pedro olhou para mim e disse assim: mas o senhor sabe mesmo? Aí eu disse:
disse: essa bebê eu não sei. Aí ele disse assim: Eu sei. até hoje eu fico tonto, né? Ele disse para mim: Diegão, eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi de um bispo muito santo, que encontra com Deus perdido. Ele encontra com os irmãos acolhidos da comunidade de que acontece na Nação Nova e várias outras obras que trabalham com os mais vulneráveis. O bispo dizia assim: quando o irmão pede uma esmola e ele usa dessa esmola para fins escusos, o problema é dele. Mas quando eu tenho como ajudar e não ajudo, o problema é dele. Aquilo me deixou tonto, assim, isso é verdade. Porque quem sou eu para mentir? Como é que eu tenho consciência? Eu tenho como saber que aquele irmão de fato está dizendo: por favor, estou com fome. E todos os sinais demonstram que ele vai usar para se drogar. Eu tenho como ter certeza absoluta que é isso. Eu não tenho como. Então, por que eu falo disso? Porque esses justos ajudaram a estes e eles nem sabiam que era o Senhor. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, estrangeiro, preso? Quando foi doente? Por quê? Porque eles agem bem porque são bons. Eles não agem bem procurando recompensa. Eles agem bem porque a bondade se instaurou neles. Porque eles são virtuosos. Porque são santos. Eles andam na presença de Deus na terra dos vivos. Já os outros, percebam, eu não sei se foi de propósito, vou perguntar para a professora Tânia, mas percebam que quando os bons vão elencar as boas obras, eles vão falando de um por um. Olha a generosidade, olha a paciência. Já os injustos, não, eles juntam tudo. Eles, quando foi quem te viu com sede, com fome, eles alegram tudo de uma vez e não te servimos. Prestem bem atenção, a preocupação deles era com servir. Quantos de nós podemos nos prender num ativismo religioso e não respondermos ao amor? Em fazermos serviços e não correspondermos com a graça que nos visitou. Podemos fazer muito, mas estamos servindo a nós mesmos. Podemos realizar grandes coisas, mas estamos servindo ao Senhor. Inclusive, posso servir a Deus oferecendo um santo sacrifício, mas está cultuando a mim, não a Deus. Está conduzindo vários para o céu e me perdendo. Disse, eu concordo muito com essa frase do Padre Paulo: é muito fácil ser padre e se perder, porque é muito fácil não amar Jesus como Pai. Essa é a fundamental da vida. Amar a Deus de maneira séria, só por Ele ser Deus. E aí, meus irmãos, eu tinha preparado um monte de coisa, mas como não tinha. A gente está aqui no Carmelo, lembrando os irmãos carmelitas que já são falecidos. Como a gente não sabe se eles serão canonizados, nos cabe por dever de caridade rezar por todos e cada um deles. Como a gente também não sabe se eles foram perdidos, cabe por dever de esperança rezar por todos e cada um deles. Mas aí é oportuno a reflexão decorrente deste Evangelho. Este Evangelho, muitos irmãos de vida ativa são tomados por ele, tomados no sentido positivo, são animados por ele, são impulsionados por ele, porque eles vão lá visitar Jesus escondido em cada irmão abandonado, como diz o carisma da obra Lume, e eles vão lá encontrando Jesus em cada irmão sofrido. Isso é maravilhoso. E aí eu lembro ontem, providencialmente, nossa madre estava conversando conosco no auditório e contava uma história. Eu tomo licença para contar também. Não pode ligar nessa questão. Ela estava contando a história da irmã Maria da Paz, uma grande religiosa que nós tivemos a graça e o presente de Deus de termos aqui no nosso Carmelo em Fortaleza. E ela disse que a irmã Maria da Paz estava já acamada, um pezinho na nuvem, e aí chamou o padre lá para a unção. O padre deu uma atrasada por questões evidentes. E aí, quando chegou, a madre foi fazer aquela entrevista famosa, né? Disse: senhora,
quiser levar hoje. Estou resumindo, né? Ela disse, eu estou feliz, mas eu tenho muita coisa para fazer. Aí eu olhei assim para os ofícios que ela tinha diante dos olhos parados. E disse, mas eu tenho muita coisa para fazer. Aí ela disse, se não, o senhor quiser que a senhora fique aqui curada, eu também vou ficar muito feliz. Aí ela disse, mas irmã, tem uma possibilidade também. Se ele nem me levar e nem me curar, e a senhora ficar aqui sem fazer nada? Ela disse assim para mim, né? Sem fazer nada? Eu estou fazendo muito. Eu estou amando. Eu estou aqui amando. E aí eu tomo a liberdade para fazer uma live divina desse fato. Ela está unida ao Cristo sofrido. Já não sabemos dizer quem era de São Francisco, né? Se a gente fala sobre São Francisco, se era Cristo ou se era Francisco era, é isso? Pois é, ali está um coração configurado a Jesus, aquele coração que ama. E por que eu lembrei dessa história dialogando com isto aqui? Porque aqueles que vivem de amor na vida da clausura da contemplação sustentam os apostolados. Eu fiquei emocionado com a minha vergonha, porque durante muito tempo eu fui negligente com isso. Pela lógica do ativismo, da vaidade mesmo. A gente acha que a gente faz as coisas. E a gente cega por um dado de alguém que nos sustenta. De alguém que ampara nos ampara pela oração, pelo sacrifício. E quando eu fui entendendo o que era ser padre, foi que eu fui entendendo o que é isso. A gente não pode salvar o mundo, mas a gente pode se sacrificar pelo mundo. E é isso que essas mulheres descobriram. Eu acho que descobriram. Que se fazem sacrifício, que negam, não nem negam, mas dizem sim a um amor mais excelente. Porque se amam, como dizia lá profeticamente a irmã Maria da Paz para nossa amada naquela ocasião, se amam, onde está alguém dando de comer a uma família, então estão lá. Onde está um padre celebrando a missa, elas estão lá. Onde está alguém sendo vestido, onde está um missionário de guerra? Esses que rezam e intercedem, se ofertam em favor destes, por amor estão lá. Foi como descobriu Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu queria ser tudo, mas eu não posso, né? Mas, se eu amo, o amor como bombeiro sangue para todo o corpo, ou o coração como bombeiro sangue para todo o corpo, tal qual é o coração espiritual da igreja que bombeu o amor a todo o corpo. E tudo que se faz por amor. Logo, onde há amor, ali no Cristo. Este é o segredo dessa espiritualidade. Esse é o segredo desta vocação. Que Deus Nosso Senhor faça-nos olhar para essas irmãs e olhar para todo o carisma, muito mais largo do que pessoalmente cada irmã. E percebamos que há como dizia o Papa Francisco, um pulmão na igreja que faz com que a oxigenação de todo o apostolado se viva. E é muito bom que a gente reconheça isso, porque nós vemos um corpo vivo, dinâmico, que é o corpo de Cristo, guiado pela única cabeça que é Ele mesmo. Deus Nosso Senhor nos ajude e rezemos por obrigação de caridade e sufrágio pelos nossos irmãos e irmãs que viveram essa vida e andaram na presença de Deus na terra dos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Raimundo Santo de Souza, mas para nos celebrar com o padre, né? Nós ficamos muito felizes porque é importante, porque agora que a luta dele, né, vai ser grande de dar testemunho, de levar a palavra de Deus a toda a nação, a todos os irmãos, né? Assim, que Deus fortaleça nessa caminhada. Por isso vamos, com muita alegria, com muita fé, e recebermos o canto de entrada. Todos reunidos na casa de Deus, com canto da alegria e grande louvor, vamos celebrar o santo do Senhor, e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e de todos os lugares reconduzirei vossos cativos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Mas para nos Raimundo Santo de Souza, que para nós é a oportunidade de meditarmos como nós estamos levando a nossa vida. Nós escutamos hoje uma palavra anunciada com um tom escatológico. Eu vou falar o que é que significa isso. Essa palavra, escatologia, é sobre as coisas últimas, sobre os últimos tempos. Realidades escatológicas são, por exemplo, o nosso juízo particular, quando a gente morre vai prestar contas diante de Deus da nossa vida. Ou o juízo universal, quando todos aqueles que já morreram ou ainda estão vivos irão diante de Deus ser julgados, e todos saberemos as boas e as más obras uns dos outros. Por exemplo, o inferno, o céu, o purgatório. Esses são conteúdos dos novíssimos, das realidades escatológicas. É um nome complicado, mas é isso que significa, certo? Muitos de nós somos muito supersticiosos, muito medrosos, ficamos procurando coisas sobre o futuro, de como é que vai ser. Isso não interessa. Digo isso com toda a crueza destas palavras. Não importa. Por quê? O que é que importa? Como está a nossa alma? Porque o Senhor que veio lá na sua primeira vinda, que virá na sua segunda vinda, Ele vem todos os dias ao nosso coração. Todos os dias Ele vem para nos convidar a si. E como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos construindo a nossa vida? Como é que nós estamos realizando as nossas obras? Nós de fato somos cristãos? Vivemos os valores de Cristo? Vivemos os valores do Rei? Guardamos acima de tudo e de todos o amor, a fraternidade, a comunhão de vida, os mandamentos da lei de Deus? Meus irmãos e irmãs, é isso que importa. Todo o resto é palha, todo o resto é pó, porque tudo isso vai ser destruído, como nós ouvimos nesse discurso escatológico. Não vai restar pedra sobre pedra. Você pode arrumar um bocado de intrigado para fazer uma igreja bonita, mas essa igreja vai ruir um dia. E a sua alma? A sua alma não vai se acabar. Ou ela vai passar eternamente no céu, ou eternamente no inferno. Queira Deus que tenhamos um arrependimento sincero, e Deus nosso Senhor nos deu o céu. Meus irmãos, é por isso que vale a pena lutar para manter o estado de graça. Essas oportunidades é para nós momento de fazer um bom exame de consciência, de fazer um bom propósito,
De passar a nossa vida diante dos mandamentos de Deus e dizer: meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração. Eu não quero viver uma vida longe de vós. Porque como nós escutamos hoje na profecia de Malaquias, virá o dia abrasador como fornalha. Não é um dia que, não, bichinho, deixa ele fazer o que ele quiser, não vai dar certo, não, é besteira. Não, daqui a profecia dizendo, é um dia abrasador como fornalha. Nós iremos passar toda a nossa vida diante de Deus. E nós temos consciência de que todos os nossos atos foram bons, foram santos, foram caridosos, ou nós faltamos com Deus. Por isso, meus irmãos, Deus deu um sacramento, o sacramento da reconciliação, onde tudo é apagado, todos os nossos pecados é apagado através da absolvição de pecados arrependidos e confessados. É apagado, a história se apaga. Essa é uma metáfora. E aí é muito melhor passar uma borracha em todos os nossos pecados e apresentarmos-nos diante de Deus com um coração puro, casto e santo, do que a gente ficar resguardando isso. E quando morrermos, até mesmo surpreendermos como nós odiamos Deus. Porque não nos enganamos. Aqui fora a gente pode achar que somos religiosos, mas se na nossa alma estamos em pecado mortal, na verdade verdadeira nós odiamos Deus. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar. São Paulo, quando está escrevendo aqui a comunidade de Tessalonicenses, essa segunda carta, ele se depara com a comunidade que está assim: ó, os nossos irmãos estão morrendo, e foi prometido que Jesus ia voltar antes que eles passassem por isso, mas eles estão morrendo. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo com isso não. Vamos deixar de ficar nos ocupando com as coisas, vamos deixar de ficar trabalhando, fazendo serviço, vamos ficar aqui esperando ele voltar. Aí São Paulo escreve a carta e diz assim: vocês deixem de ser besta. Se ele fosse cearense, ele tinha escrito assim, né? Vocês deixem de ser besta, porque se vocês não fizerem o bem, se vocês não se dedicarem para comer, para beber, para não ser pesado para ninguém, para ajudar os pobres, para ajudar as famílias que passam crise, se vocês não se dedicarem a dar tudo que tem hoje, esse dia chegará como ladrão. E aí a sua vida vai passar diante do grande juiz, a misericórdia encarnada, o amor de Deus, o próprio Cristo, e ele vai julgar você pelo amor. O amor que você fez ou o amor que você deixou de fazer. Meus irmãos, que essa reflexão não seja para nós um medo, mas seja para nós um temor, que provoque em nós uma gravidade. Meu Deus, quanto tempo eu não me confesso? Meu Deus, quanto tempo eu não passo a minha vida diante do teu olhar? Meu Deus, quanto tempo eu não passo a minha vida diante do crivo, da peneira, que são os mandamentos da tua lei? Meu Deus, eu só sei que são 10, mas quantos são? Quais são? Será que de fato nós estamos fazendo isso? E aí, pensando com esse propósito, eu conversei com o Padre Neto: sempre que eu vier para as celebrações, eu vou fazer todo o esforço de chegar pelo menos uma hora antes. Cuidado com os músicos, né? Mas eu faço o esforço de chegar pelo menos uma hora antes, para ficar aqui atendendo confissões, para poder acolher o arrependimento de vocês, sincero, e dar a absolvição para aqueles que estiverem de fato arrependidos, para que a gente possa caminhar na misericórdia de Deus e limpar a nossa alma. Tá certo? Então, que Deus nosso Senhor nos ajude, que nós nos preparemos de fato para a sua vinda, que nós não sabemos quando será. Mas se for hoje, se for agora, nós somos amigos de Deus? Nós estamos em intimidade com Deus? Por fim, meus irmãos, eu falo uma frase de Santa Teresa de Jesus, a doutora da oração. Ela diz: se nós não vivemos uma vida de amizade com Deus nesta vida, o que a gente espera fazer no céu? Porque o céu será essa vida de amizade para sempre. Então, se eu não sou amigo de Deus aqui, pode ter certeza, provavelmente, né? Já que Deus tem os seus meios, nós não iremos para o céu, porque lá é um estado de amizade eterno. Que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de nós, que a Virgem Maria, Senhora do Perpétuo Socorro, realmente nos socorra a todo instante, fazendo com que nós tenhamos consciência das nossas maldades, arrependimento desses pecados, e que nós possamos acolher a misericórdia de Deus e lutar de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Meu corpo, compartilhar o que Deus nos dá como
Tu dizes eu sou, você diz em Cristo eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá do nosso amor. A mesa santa que preparamos, não te celebram a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, do trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, as mães e filhos de anjos de volta. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor em Senhor transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A mesa santa que preparamos, nós te celebram a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, o trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, paz e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor em Senhor transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Eu abro as portas da Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor,
do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Eu abro as portas da Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Teu corpo, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou diz em Cristo, eu sou, você diz em Cristo, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. A mesa santa que preparamos, não esqueceremos a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, todo trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Eu abro as portas da Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Obrigado, paroquial, Padre Diego Rocha. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, Padre. Recebemos sua chegada como um presente enviado pelo Senhor, que nunca deixa faltar pastores dedicados para conduzir o seu rebanho com amor, fé e esperança. Que a sua presença entre nós seja marcada pela luz do Espírito Santo, pela sabedoria que vem do alto e pela ternura que só um coração sacerdotal pode oferecer. Estamos de braços abertos para caminhar ao seu lado, para aprender com seus ensinamentos, para rezar juntos e para construir, dia após dia, uma comunidade mais unida, fraterna e fortalecida na fé. Que o Senhor o revista de força, paciência e serenidade, para exercer sua missão com alegria e confiança. Que Maria Santíssima o cubra sempre com seu manto de amor e proteção, guiando cada passo de sua jornada pastoral entre nós. Padre Diego, que Deus o abençoe abundantemente nessa nova etapa de sua vida sacerdotal.
Conte com nossas orações, com nosso carinho e com o compromisso sincero de ser uma comunidade fiel, participativa e acolhedora. Seja bem-vindo. Que sua missão aqui seja frutuosa e cheia da graça de Deus. Estamos felizes por tê-lo conosco. Agradeço a acolhida, né? Agora realmente dando a melhor coisa que um homem pode dar aos fiéis, que é o próprio Cristo, né? Antes eu pregava a palavra de Deus, hoje eu dou Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, através do santo sacrifício da missa. Isso é uma graça incalculável, que é meu dever corresponder com uma vida minimamente boa, né? Então peço que vocês rezem por mim, rezem pelos meus irmãos, que estão sendo já apresentados nas suas respectivas paróquias, e rezem por esse pastoreio, para que eu ajude o Padre Neto e atrapalhe o menos possível. Consagrando tudo isso às mãos da Virgem Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus pode querer fazer a sua vontade, mas Ele faz através das nossas mãos. Se hoje nós podemos ter um padre, um pároco e um vigário, como nós tínhamos um padre, um pároco, um vigário e um diácono, isso é por causa do dízimo de vocês. Vocês não acham que Deus faz as coisas de maneira mágica, não. Deus faz as coisas através da ajuda de vocês. Então, pela fidelidade de vocês, que Deus nosso Senhor pode me manter aqui. Infelizmente, porque a gente ainda não tinha recurso, a gente não pode ter 3 padres. Mas, com esses recursos que nós temos hoje, conforme a providência de Deus, nós podemos ter 2. Então, que Deus nosso Senhor mantenha vocês fiéis no dízimo de vocês. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E para nós é a oportunidade de meditarmos como nós estamos levando a nossa vida. Nós escutamos hoje uma palavra anunciada com um tom escatológico. Eu vou falar o que é que significa isso. Essa palavra, escatologia, é sobre as coisas últimas, sobre os últimos tempos. Realidades escatológicas são, por exemplo, o nosso juízo particular, quando a gente morre vai prestar contas diante de Deus da nossa vida. Ou o juízo universal, quando todos aqueles que já morreram ou ainda estão vivos irão diante de Deus ser julgados, e todos saberemos as boas e as más obras uns dos outros. Por exemplo, o inferno, o céu, o purgatório. Esses são conteúdos dos novíssimos, das realidades escatológicas. É um nome complicado, mas é isso que significa. Certo? Muitos de nós somos muito supersticiosos, muito medrosos, ficamos procurando coisas sobre o futuro, de como é que vai ser. Teu corpo, vamos partilhar o que Deus nos dá todo o nosso amor. Cristo diz em Cristo eu sou, você diz em Cristo eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá todo o nosso amor. A mesa santa que preparamos, não esqueceremos a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, do trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Que para nós é a oportunidade de meditarmos como nós estamos levando a nossa vida. Nós escutamos hoje uma palavra anunciada com um tom escatológico. Eu vou falar o que é que significa isso. Essa palavra, escatologia, é sobre as coisas últimas, sobre os últimos tempos. Realidades escatológicas são, por exemplo, o nosso juízo particular, quando a gente morre vai prestar contas diante de Deus da nossa vida. Ou o juízo universal, quando todos aqueles que já morreram ou ainda estão vivos irão diante de Deus ser julgados, e todos saberemos as boas e as más obras uns dos outros. Por exemplo, o inferno, o céu, o purgatório.
Esses são conteúdos dos novíssimos, das realidades escatológicas. É um nome complicado, mas é isso que significa, certo? Muitos de nós somos muito supersticiosos, muito medrosos, ficamos procurando coisas sobre o futuro, de como é que vai ser. Celebrar com o padre, né? Nós ficamos muito felizes porque é importante, porque agora que a luta dele, né, vai ser grande de dar testemunho, de levar a palavra de Deus a toda a nação, a todos os irmãos. É assim que Deus fortalece nessa jornada. Por isso vamos, com muita alegria, com muita fé, e recebemos com o canto de entrada. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar o santo do Senhor, e sua vontade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar. Bom, gente, assim, ó, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada está fora do seu alcance, nem impossível a seu poder. O mesmo Deus que sustenta o universo habita em nossos corações. Ele tem em sua palma da mão nossas vidas, nossos sonhos e futuro. É Ele quem escreve nossa história e determina o tempo certo para todas as coisas. Ele é justo, sabe pelo que passamos, sentimos e enfrentamos. E sobre todas as coisas, a sua justiça predomina e ninguém impede o agir diante dos erros e fazer acertos. Deus vê nossas lutas, dores, temores, fazendo as lutas se transformarem em vitória, né? Olha aqui na nossa frente. As dores em sorrisos e os temores em fé. O mundo dá voltas sim, e nessas voltas Deus faz a sua justiça acontecer. Milagre é quando o que era nada se torna tudo. O que era contra se torna a favor. O que era impossível se torna possível. É a mão de Deus agindo em nosso favor, sem precisar de lógica humana, mas no poder divino. Milagre é quando vivemos as surpresas de Deus manifestada em seu poder sobre nossas vidas. É a prova do seu amor entre nós. São os milagres de Deus que alimentam a nossa fé, que faz nossos sonhos virar reais e o impossível se tornar possível. Gente, quem acompanhou sua luta sabe. Quem assistiu seu testemunho se emocionou com sua linda vitória. E como foi linda! Com todo respeito ao nosso milagre, porque Ele é o nosso milagre. Deus fechou tudo com chave de ouro, com muitas bênçãos e amor. Levantou esse filho amado, Padre Diego Rocha, né? Deixa eu ver, me perdi aqui. Levantou seu filho amado e levou-o para o seu altar, para proclamar o seu nome por toda parte. Siga firme e forte. Deus é fiel. Sua ordenação foi linda. Quem estava lá se emocionou. Eu assisti de casa, acredito que muitas pessoas. Foi lindo. Sua felicidade e emoção, suas lágrimas eram constantes, eu percebi. Foi lindo ver sua família, a todo instante, as lágrimas rolando e dizendo: vencemos. Foi lindo.
Quem já passou por lutas, sabe que vitória belíssima que ele teve e a família dele teve. Foi lindo ver. A todo instante, sua família proclamava: vencemos, vencemos. Isso foi lindo de se ver. Acredito que quem estava lá, impossível não se emocionar. Muito lindo e emocionante. Parabéns, Deus, por permitir estar de pé este homem, que hoje é o nosso vigário, Padre Diego Rocha. Meus parabéns. Aí tá vendo? Nem choro mais. Porque eu tenho trabalho, não posso ficar chorando para lá e para cá não, né? Gente, muito, muito obrigado, de verdade. Eu lembro quando eu fui saindo, fazendo as celebrações, né? As últimas, eu dizia: Deus, que eu volte aqui para dar missa para vocês, né? Porque ver a carinha do povo assim, a celebração, né? Não que a celebração não tenha valor, mas a Santa Missa é incomparável. E eu fico muito feliz de poder dar para vocês aquilo que eu recebi de graça. E eu não tenho outro dever senão retribuir com Deus nosso Senhor com uma vida digna, com uma vida santa, e levar outros para o céu, né? É um trabalho, é uma oferta de vida, e muitas vezes incompreendida, né? Porque só entende o coração de um pastor, de um sacerdote e um sacerdote. Então, muitas vezes há comparações, há intrigas, há ciúmes, há mal-entendidos, mas a gente está aqui para isso. Olha como é o meu mestre. Por que eu queria ser diferente, né? Então, estou preparado para o que Ele quiser para mim, e só peço a Ele força, para que eu possa ser fiel em tudo. Com isso, conto com as orações de vocês, né? Eu vivo dizendo, o nosso trabalho é sobrenatural. O nosso serviço é sobrenatural. A vida do Padre é sobrenatural. E como tal, ele precisa de um alimento sobrenatural. E esse alimento é as orações. Não só dele, mas de toda a igreja. Amém? Amém. Então, rezando por mim, pelos meus irmãos que estão sendo apresentados também, eu e mais 10, rezemos recomendando-nos a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Digo para os jovens que ainda não definiram a vida, né? Vale a pena dar tudo a Deus nosso Senhor. Não tem felicidade maior do que essa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viver de amor, verdade sem medida, sem na terra salário reclamar. Assim contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Assim contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Ao divino coração transbordando